Olá pessoal, aqui é a Janimara, eu sou psicanalista em formação e vim aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito do TEA. Vocês sabem o que é o TEA? Talvez consigam me responder através do outro nome, né? Essa é uma sigla dada para o transtorno do espectro do autismo. Então, o TEA é a sigla dada para o autismo, que você já deve ter ouvido falar bastante. Essa sigla passou a ser utilizada a partir do ano 2013. O que é o autismo, gente? Existe muito preconceito a respeito dessa síndrome, desse transtorno, por isso é muito importante a gente falar bastante a respeito do assunto, para que isso tudo seja quebrado. O autismo é uma condição de saúde caracterizada pelo déficit na comunicação social, verbal ou não verbal e comportamento. Então é quando você olha uma criança e você vê essa criança através de vários sinais, não somente esse, mas um dos sinais do autismo que a gente consegue observar numa criança, por ser algo genético, tá? As causas do autismo são genéticas, então já nasce com a pessoa, vem através dos genes, né? E de outros fatores. Mas como que a gente vai detectar isso? Existe um déficit muito grande nessa criança, então é bom ser observado de que esse déficit seria um déficit muito alto de comunicação, que pode ser verbal, a criança quase não verbaliza, quase não fala, tem bastante dificuldade de se socializar, ou esse déficit também pode ser não verbal, ela também tem dificuldade de expressar através de sinais, de gestos, ela tem bastante dificuldade. É um dos pontos principais do autismo, não somente esse, mas são um dos pontos, dos sinais principais. As causas do autismo, como falamos, elas são genéticas, né? Vem através dos genes e outros fatores também devem ser colocados, observado uma gravidez que teve muita dificuldade, teve alguns fatores, enfim. Os tipos de autismo, há vários tipos e níveis de autismo que devem ser observados também, por isso que ele é considerado como espectro, que dá uma ideia de variedade, né, complexidade. O Dia Mundial do Autismo é o dia 2 de abril, aonde se fala bastante, tenta debater bastante a respeito do assunto para quebrar esses paradigmas, essas dificuldades, esses preconceitos que a gente ainda encontra quando as pessoas não sabem muito bem o que é aquilo. Então é muito bom ser falado a respeito do autismo para poder ajudar essas crianças e esses adultos que manifestam esses sinais, que têm essa dificuldade, esse transtorno do espectro, para que a gente possa ajudá-los da melhor forma possível, a ter uma ótima qualidade de vida, a conseguirem se socializar e viver uma vida com qualidade. Então, é no dia 2 de abril, a cor azul, é o azul, o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, achei bem interessante isso, devido a essa variedade desse espectro, né? E de se juntar todos esses fatores, até mesmo para chegar no diagnóstico, devido ao autismo ser muito expansivo e ter muita complexidade, diversidade, a dificuldade de se chegar no diagnóstico, então por isso o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, é bem interessante. O que mais que eu posso dizer para vocês a respeito do autismo? A gente queria falar um pouquinho sobre os sinais que a gente deve observar numa criança, num bebê. O bebê também manifesta já sinais do autismo, não somente uma criança. A gente costuma ver os sinais a partir dos 2, 3 anos também, mas um bebê também manifesta alguns sinais do autismo. Então a gente queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. E você pode me perguntar, Jane, qual profissional de saúde, qual médico que eu devo levar meu filho, caso eu veja, eu perceba que há alguns sinais do autismo nele? O mais indicado seria um neuropediatra, um psiquiatra infantil, aonde eles vão conseguir, através de testes, tudo direitinho, chegar a esse quadro final, tá? Os sinais do autismo são os seguintes, são vários, vou falar alguns aqui, só para a gente ter uma noção. Lembrando a você que não chegue a uma conclusão, a não ser que você leve essa criança ou esse adulto faça um tratamento para chegar a essa conclusão de autismo. Não queira pegar um desses sinais aqui e já chegar no ponto, né,
final de que aquela pessoa está com autismo. É necessário fazer testes, né, exames para chegar nessa conclusão final. Então, alguns sinais do autismo aqui que a gente gostaria de falar com vocês, por exemplo, a criança ou o bebê não mantém contato visual. Se for bebê, ele vai estar, por exemplo, mamando, e a principal característica de um bebê, para ele se socializar com a mãe, é olhando para ela. Então, o bebê, ele costuma mamar e olhar diretamente para a mamãe, né? Há essa ligação. E uma criança que manifesta sinais de autismo não faz isso. Ela tá ali mamando, mas o olharzinho dela tá vagueando, tá indo para outros cantos. Então, isso é muito importante ser observado. Também uma criança com autismo, ela não atende quando é chamada pelo nome. Quando você vai chamar Pedrinho, João, aquela criança, ela vai continuar vagueando ali naquele mundo dela, paralelo, naquele mundo específico, e ela não vai te atender. Não se comunica visualmente, nem verbalmente. Então, você vai chamar e aquela criança não vai te responder, vai se isolar, né? Se isolar nas brincadeiras, geralmente uma criança que, quando já é maiorzinha, que a gente está falando, de repente já está na creche ou na escola, e é aquela criança que se isola, não se interessa pelas brincadeiras dos outros coleguinhas. Por quê? Porque uma criança com autismo, muito barulho, muito movimento, muitas cores, dependendo do nível de autismo e o que mais ela tem sensibilidade, uma criança com autismo, a gente tem que estudá-la, ver o quadro dela, porque há uma diversidade. Cada autista é um autista. Então, se é uma criança que tem um déficit, uma dificuldade maior em cores, se for um ambiente muito colorido, aquilo ali vai incomodá-la demais. Porque o autista ele tem uma complexidade e uma sensibilidade muito grande. A gente não, a gente quando está num ambiente aberto, com muitas pessoas, por exemplo, como numa pracinha, a gente vai absorver as situações e as sensações, uma de cada vez, ou a que mais nos chamar a atenção. Já uma pessoa autista, um bebê, uma criança, um adulto, ele consegue absorver tudo ao mesmo tempo. Então, ele vai ouvir todos os sons, vai sentir todas as sensações, os cheiros, as cores, e aquilo ali para ele vai criar um desconforto muito grande. Então é importante a gente saber mais sobre isso para poder entender essa pessoa, essa criança, esse adolescente e parar de criticar ou ter preconceitos ou agir de forma errada com eles. Procurar entendê-los para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Então, uma criança com autismo, ela não vai te responder ou vai ter dificuldade de se socializar. Outro quadro, sinal que a gente observa, uma criança com autismo, ela com os objetos, por exemplo, ela gosta muito de alinhar os objetos, carrinhos, brinquedos, colocar tudo enfileirado, colocar tudo muito organizado. Geralmente uma criança muito inteligente, que às vezes tem um foco só num objeto ou num assunto. Por exemplo, uma criança com autismo, ela vai saber tudo sobre carros de Fórmula 1, vai saber tudo sobre brinquedos, sobre alguma marca que ela acha interessante. Isso se chama um hiperfoco, né? Eu mesmo conheci uma criancinha que ele sabia todas as marcas dos carros, tudo direitinho, muito inteligente. Então ele amava muito carros, então todas as marcas de carros chamavam a atenção daquela criança. Isso se chama hiperfoco, né? Quando ela se foca num assunto só, às vezes fica até repetitiva, cansativa e é mal interpretada, às vezes na escola ou nas brincadeiras. Então essa criança acaba se isolando, né? Outra coisa, ela faz movimentos repetitivos ou às vezes girando a mãozinha, né? O rostinho, ou fazendo movimentos repetitivos. Aquilo ali, na maioria das vezes também é para aliviar aquela tensão que ela está em relação ao que ela está sentindo ao redor, essa tamanha, essa sensibilidade. Não falar ou fazer gestos para mostrar algo. A criança também com autismo, de repente, quando ela precisar de pegar alguma coisa, ela não vai pegar com as próprias mãos dela, ela vai pedir para que alguém pegue para ela ou por ela. Tem muito disso também. São sinais, então, que não são difíceis a gente observar no dia a dia. Uma criança, ou ela brincar, ela não focar os olhos, ela andar na ponta dos pés, também é um sinal muito
evidente que a gente vê na maioria das crianças com autismo, tá? Girando objetos. Ela vai criar um estresse muito grande quando ela não for atendida naquilo que ela quer. Uma criança autista, uma pessoa autista, ela é muito taxativa. Então, se você marcou um horário com ela e você não cumprir aquilo ali, para ela vai ser muito grave. Ela vai sentir muito aquela quebra daquele contrato, daquele combinado. Então, para se tratar, para se lidar com uma pessoa autista, você tem que ser muito taxativo em horários, em situações, então você pode magoá-la e ela sente muito quando há esse tipo de quebra. E ela também ela é muito taxativa, ela não sabe separar aquilo que você está falando, às vezes em relação a uma metáfora. Por exemplo, quando eu digo assim, eu morri de rir. Para um autista, eu estou dizendo que eu morri mesmo. Ele não consegue entender essa diferença. Então, são coisas que a gente tem que aprender, tem que conhecer, para saber lidar melhor e se socializar com essas pessoas. Eu falei apenas alguns dos pontos aqui: girar objetos, né, sem função aparente. Por exemplo, uma criança autista, ela pega, por exemplo, um carrinho e ela usa de maneira disfuncional. O carrinho é o quê? Para você empurrar, né, uma cordinha. Uma criança autista não, ela não vai brincar com o carrinho, mas ela vai pegar um objeto do carrinho, por exemplo, a roda, e ela vai ficar brincando só com aquela roda, e o foco dela vai ser só aquela roda, só aquela porta daquele carrinho, enfim. Falei apenas alguns dos sinais aqui, tem vários outros, mas só para a gente conversar um pouquinho desse transtorno do espectro do autismo, para a gente poder aprender um pouco mais, falar mais sobre esse assunto, entender mais, para que a gente possa ter uma vida, uma qualidade de vida bem melhor, se socializar, saber que as diferenças existem, que às vezes eu olho para o autista, ver nele algumas diferenças, mas por que essas diferenças? Né? Vamos procurar entender para que não haja preconceito e esse bebê, essa criança, esse adulto possa ter uma qualidade de vida muito melhor, quando a gente passa a entender o assunto, compreender e tentar se socializar da melhor forma possível, que é um dos pontos altos do autismo, que é o déficit na comunicação social, verbal ou não verbal. Mas os autistas, na maioria das vezes, são super inteligentes, focados em assuntos, e merecem muito, né, que a gente fale bastante sobre esse assunto, procure entender. Então, se você observa alguns tipos desses sinais na sua criança, em alguém que você conhece, peço para procurar um profissional na área da saúde. A terapia também ajuda bastante, por isso eu, como aqui, né, a terapeuta aqui em formação, estou passando para vocês esses dados, porque a terapia em conjunto também com o médico vai ajudar bastante essa pessoa a conseguir ter uma vida de mais qualidade, uma vida mais rica, dentro das suas dificuldades, procurando avançar dentro do possível. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Obrigada. Eu sou a Janimara Bastos, sou psicanalista em formação e foi uma alegria falar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.